Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1, 2, 3 e 4. A Vitória já colocou aqui. Amém? Vamos ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Você pode se assentar e eu vou orar. Amém? Em nome de Jesus. Faça essa oração comigo. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos nessa noite, Pai, aqui rendidos na Tua presença, Senhor. E nesse momento, Senhor, que apenas a Tua voz fale nesse lugar. Apenas a Tua voz é o que nós queremos ouvir, Senhor. Apenas a palavra, Senhor, que nós precisamos hoje, Pai, para as nossas vidas. Porque eu creio, Deus, que há um rema para cada coração nessa noite. Há uma palavra do trono de Deus para nós, Senhor. Para nos guiar, para nos direcionar, para nos curar, para nos tratar. Então, Senhor, libera nessa noite, Pai, ó Deus querido, tudo aquilo que Tu queres fazer nesse lugar, ó Deus querido, que agora toda distração fique lá fora, Deus. Nós repreendemos, Senhor, todo cansaço, sono, que possa atrapalhar esse momento da palavra, Jesus. Que ela possa cair, Senhor, no solo do nosso coração, Senhor. Que essa semente preciosa, Deus, ela possa germinar, Senhor. Que essa semente, Senhor, ela venha frutificar para aquilo, Senhor, que Tu tens para realizar nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus querido, é a Tua palavra, não é a minha palavra, mas é a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra ecoe nesse lugar, a palavra do eterno, a palavra do Deus vivo, a palavra que convence os corações, Senhor. A gente pode ter uma oratória boa, uma boa dicção, mas quem vai transformar aqui nessa noite é a palavra do Senhor, a palavra que é firmada nos céus. Deus, que nesse momento eu possa diminuir e que Tu cresças, Senhor. Eu estou aqui com tremor e temor e com a minha fraqueza, Deus. Vem nessa noite, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Eu dei essa introdução aqui em Tiago, falando sobre perseverança. Quantos têm perseverado aqui? Amém. Glória a Deus. Nós estamos perseverando, irmãos, a cada dia. Amém. Nós temos desafios, situações. E diante dessa palavra que fala da gente produzir nessa perseverança, amém? Da gente, sabe, ser encontrado, aprovado através das aflições, mas perseverando. Aleluia. E eu quero contar um breve testemunho. O pastor de manhã, ele deu um spoiler, né, era aqui. Mas eu quero falar, na verdade, eu estava até pedindo ao Senhor se eu ia contar ou não, mas como o pastor já deu a deixa, eu falei, bom, é de Deus, vou contar. Amém? Testemunho é para nos edificar. Amém? Então, queridos, todos sabem, né, que eu sou muito ligada à minha família. É uma coisa que eu tenho aprendido, né, a me colocar na brecha pela minha família. Né? Eu entendo que Deus tem me levantado e eu creio, irmãos, que para tudo há um propósito. Então não é à toa, sabe, que o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado, que o Senhor tem me levantado nesse tempo para interceder pela minha família. E o meu irmão, ele ficou desempregado, meu irmão mais novo, né, o Messias, ele já fez parte desse ministério, hoje ele está em outro ministério, porque ele está morando mais longe, ele é pai de família, meu irmão é muito trabalhador, foi alguém que Deus transformou.
Né, pastora Marise? Foi alguém que a pastora Marise tratou, cuidou, quando a gente ainda estava lá na quadra, lá no colégio. E glória a Deus, hoje ele é um homem de Deus. E aí ele ficou desempregado. Irmãos, um pai de família desempregado é muito difícil. Ele tem uma criança pequena, e aí ficou desempregado, e a gente orando, eu pedi oração, né, pastora? A gente intercedeu, oramos juntas, porque, irmãos, bom é quando a gente tem pessoas para nos ajudar na caminhada. Bom é quando a gente tem pessoas que a gente pode contar no momento da necessidade, amém? Pessoas que vão nos ajudar naquela intercessão. E eu comecei a orar, falei, Senhor, tem misericórdia, abre uma porta, Deus, não deixa faltar nada para ele, a gente ajudando. E ele fez entrevista ali, várias entrevistas, irmãos. Mas pensa quando parece que tudo está fechado. Parecia que tudo, sabe, nada dava certo. E aí Messias fez a entrevista, fiz. Pô, a pessoa gostou de mim. Não, falou que a qualquer momento vai me chamar. E nada. E passaram-se um mês, né, e passaram-se 2 meses, e aí você pensa, querido, pagando aluguel, né, é uma situação difícil. Eu acho que alguns dos irmãos já passaram por isso, porque eu também já passei, né, quem nunca, a gente sempre passa por um momento difícil aí de turbulência, e pagando aluguel, enfim, nada, e faz um bico aqui, e procura um bico ali, e tal, e nada. E parece que tudo estava se fechado. Eu falei, não, Senhor, não, meu Deus, Tu és o Deus do impossível. Senhor, eu acho que estou fazendo pouco. Ele também estava orando com a esposa dele. Eu falei, não, Senhor, mas eu acho que está pouco ainda a minha oração. Irmãos, eu comecei, a interceder, fiz jejum, eu falei, Senhor, abre uma porta, meu Deus. E aí ele fez uma entrevista mês passado e ficou aguardando e nada. E aí fez outra entrevista por indicação e a pessoa falou, não, já está quase certo. E nada, e foi passando e nada. E aí quando foi semana passada, meu telefone chegou uma mensagem dessa pessoa que fez a indicação, falando assim, pastora Cris, amanhã é para o seu irmão se apresentar lá no trabalho. E aí eu falei, glória a Deus. Isso era 8 da noite. Mas, irmãos, há uma semana antes, o Espírito Santo tinha falado no meu coração, quando a bênção vier, ela vai ser abundante. Quando a bênção vier, ele vai ter para escolher. Porque o nosso Deus, ele faz infinitamente mais, irmãos, daquilo que pedimos ou pensamos. A gente tem provado isso, a gente tem visto aqui muitos testemunhos do que Deus está fazendo. E aí eu falei, glória a Deus, liguei para ele, falei, Messias, olha, amanhã vou você apresentar a tal hora. Ele falou, caramba, Cris, meu Deus, que bom, graças a Deus, glória a Deus. E aí, tudo bem, quando foi 10h30 da noite, chega no telefone dele outra mensagem, Messias, é para você estar aqui amanhã às 11h da manhã, já para começar. E aí ele falou, Cris, me ligaram do outro. Eu falei, agora, querido, escolhe. Agora você tem a opção de escolher. Olha, porque Deus te abençoou. E aí ele falou, não, vou escolher a opção A. É com ela que eu vou ficar. Irmãos, e para a glória do nome do Senhor, é com muita alegria que eu falo isso. Sabe, ele está trabalhando num trabalho maravilhoso, irmãos. Uma oportunidade muito boa que a gente nem imaginava. Porque o que Deus faz, irmãos, Ele nos maravilha. A palavra dele diz que Ele é o Deus que sabe nos maravilhar. Aplauda o Senhor bem forte, porque a glória é dele, a honra é dele e o louvor é para ele, irmãos. E eu fiquei impactada. Eu falei, Senhor, tu é muito bom. Vale a pena a gente perseverar, como o irmão Tiago fala. Tendo motivo, a gente passa, irmãos, por provações. E olha, a gente não vai parar de passar, não. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar também nessa noite. A gente não vai, irmãos, passou por provação, acabou. Glória a Deus. Agora acabou. Não, tem mais. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela é muito clara para nós, que no mundo nós vamos passar por aflições. Vamos passar, irmãos, por lutas, decepções, enfermidades, medos, angústias. Mas também tem uma boa notícia.
O Senhor diz, mas tende bom ânimo. Querido, tenha bom ânimo. Receba bom ânimo nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui e você está cansado, exausto, está desmotivado. Eu não sei como foi a tua semana. Eu não sei como está sendo esse mês de setembro para você até hoje, que hoje é dia 15. Né? Já passamos a metade do mês. Meu Deus, está correndo. Né? Terça-feira eu estou fazendo aniversário, só um spoiler, tá, queridos? Estou ficando mais nova, glória a Deus. E está correndo. Outro dia a gente estava aqui comemorando dezembro, ano novo, aqui celebrando o Senhor. E agora setembro, daqui a pouco já é Natal, gente. Acabou o ano, não é? Mas, irmãos, eu não sei como está sendo essa estação para você, mas sabe, o Senhor está contigo. Tem de bom ânimo, eu sou contigo. Tem de bom ânimo, querido, porque é o Senhor que vai te sustentar. Amém? Glória a Deus, isso foi só o início. Agora eu vou entrar na pregação. Amém? Vocês vão me ouvir, gente? Glória a Deus. Me ajude a pregar igual o pastor Pedro fala. Vira para o teu irmão e fala, se prepara. Deus vai falar contigo. Deus. É o Senhor que fala, irmãos. Eu estou aqui só como um veículo da parte do Senhor. Amém? Como eu falei, irmãos, eu estou aqui com tremor e temor. Hoje eu estou servindo a essa igreja que eu amo. Hoje eu estou servindo aqui, trazendo essa palavra. Amém? E para mim é uma alegria, irmãos, estar aqui nessa noite, podendo ministrar a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, é sempre um privilégio a gente falar do Senhor, amém? É sempre um privilégio a gente dizer aquilo que Deus está fazendo. Então, eu quero ler lá em Mateus, você não precisa ficar de pé, porque nós já ficamos, amém? Lá em Mateus capítulo 9, verso 16 e 17, como eu falei, irmãos, não é uma palavra, não é nada novo do que eu vou falar aqui nessa noite. É algo que você já sabe. Mas olha, o Senhor é um Deus que Ele sempre vai falar de maneira diferente com a gente. Amém? Você já pode ter escutado diversas vezes essa ministração, mas hoje tem uma porção para o teu coração. E fala assim, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres e ambos se conservam. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessa passagem, nessa palavra, e Deus falou muito comigo, porque primeiro a palavra, ela confronta quem vai trazer. Primeiro essa palavra, ela falou comigo, e eu falei, Senhor, a gente está vivendo um tempo, né? E o pastor Pedro liberou uma palavra aqui, final do ano, de céus abertos, né? E a gente tem visto a manifestação do poder de Deus. Mas, irmãos, não basta somente a gente ter uma palavra profética. A gente precisa, sabe, entender que para o que Deus quer fazer, Ele precisa, sabe, trocar e mexer nas nossas estruturas. É do coração de Deus que o Senhor, nessa noite, Ele venha, sabe, fazer com que a gente possa compreender, irmãos, que nós precisamos, nesse tempo, sabe, restaurar aquilo que pode já ter se perdido. A palavra é muito clara e o Senhor vai contar essa parábola. É que não se põe remendo, não se costura mais nada antigo naquilo que está novo, porque não cabe. Não cabe, aquilo, sabe, vai se romper, ele vai se rasgar. Porque o que o Senhor quer fazer, irmãos, é algo novo, mas a nossa estrutura, ela tem que suportar. O Senhor, Ele não vai derramar algo novo se a gente não estiver, sabe, com a estrutura para receber o novo. Então o Senhor nessa noite, Ele quer nos restaurar para aquilo que Ele quer derramar na nossa vida, para que o propósito do Senhor, que Ele já tem pronto, irmãos. O Senhor já tem tudo pronto para a tua vida.
O propósito dele já está pronto. Não, ele sabe, ele não vai ainda pensar no que fazer, não. Já está pronto o que Deus já preparou para você. Mas eu e você, irmãos, precisamos entender o nosso lugar. Sabe, precisamos entender qual é o nível que a gente está vivendo na presença do Senhor. Para que um novo nível a gente possa acessar, é necessário a gente estar com a nossa estrutura nova. Amém? Com o odre tem que estar novo, irmãos. É muito interessante essa questão do odre. Eu não sei se todos aqui sabem o que é odre, mas ele é um recipiente. E naquela época, na época antiga, época passada, ele transportava, azeite, transportava vinho, transportava água, eu fiquei pesquisando, transportava até leite. Então é muito interessante porque o odre, né, ele tinha utilidades, assim como eu e você temos. Nós temos uma utilidade, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, nós carregamos a presença de Deus. Você é um odre. Você é alguém útil para o Senhor. O que nós carregamos, irmãos, não é qualquer coisa. E não pode ser tratado como qualquer coisa. É a presença do Senhor. Então é muito interessante a gente pensar no odre. A Vitória, ela vai colocar essa imagem, porque a gente tem pessoas aqui que são novas, de repente não vai saber como é que é esse odre. Ele é bem feinho, tá, irmãos? Tá vendo? Ele não é bonito, não. Mas olha, o Senhor, ele não olha a aparência. Como fala lá em 1 Samuel, o Senhor, ele não olha a aparência. O Senhor, ele não está preocupado, irmãos, com o nosso exterior. Ele está preocupado com o que tem aqui dentro. Ele está preocupado com o teu coração. Ele está preocupado naquilo que você está se rendendo diante dele. Então o odre, irmãos, ele é feito de pele de animal. Especificamente, o que eu pesquisei é feito de pele de cabra. Então, aquela pele, pode tirar, Vitorinha, todos viram como é que é o odre. Ele não é bonito, não, ele é assim, meio estranho, né? Mas ele era uma utilidade muito grande, irmãos. Então, o que faziam? Aquele animal, ele era abatido, ele era morto, então tirava-se ali toda a carne do animal. E ficava só a pele. E aquela pele, ela passava por processos. Eu e você, irmãos, estamos passando por alguns processos. E se você está passando por um processo, não pule as etapas. Viva o seu processo. Ainda que o processo esteja, sabe, um processo difícil. Um processo que você está sendo pressionado. Mas continue firme, perseverando, como eu falei aqui. Persevere no processo. Muitas vezes o processo, irmãos, é difícil. E muitas vezes o processo, ele vai te ferir. Mas o propósito, ele vai te curar. E essa frase não é minha, essa frase eu escutei. É da pastora Cris Tesman. E eu quis fazer referência, porque eu achei muito interessante. Muitas vezes nós estamos no processo. E aí, irmãos, a gente é atacado de um lado, é atacado de outro. A gente é pressionado. Muitas vezes a gente está desanimado, porque o processo é difícil. Mas continue no processo, porque no processo o Senhor está te aperfeiçoando. Ele está te tratando. O Senhor está cuidando de você nesse processo, para que você possa viver todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluia! O Senhor tem um propósito, irmãos, que Ele já tem preparado, como eu falei, para cada um de nós. Então, esse processo vai acontecendo, irmãos. Sabe, o couro, ele vai passar ali para ser lavado com água. E quando a gente fala de água, a gente fala da palavra. Essa palavra aqui, ó. Minha Bíblia está velhinha, mas eu amo essa Bíblia. Olha,
O couro, ele é lavado, ele vai passando por as etapas. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser diariamente aquela palavra que vai lavar a nossa vida. Lavar dos pecados, sabe, irmãos? Lavar a gente das contaminações que muitas vezes estão aqui, sabe, dentro da nossa mente. Então a gente precisa entender que todos os dias a gente precisa, irmãos, ler essa palavra e buscar essa palavra. E aplicar essa palavra. Não basta só escutar aqui uma ministração. Não basta só, irmãos, você chegar aqui e ter um bom sermão. Não basta só você dizer, eu amo a palavra, mas se dentro da tua semana você não pegou a Bíblia e leu, você não pegou essa palavra e disse, Senhor, fala comigo, porque eu quero te ouvir. Deus tem coisas que precisam ser mudadas na minha vida, e é através da tua palavra que eu vou ser lavado, que eu vou ser liberto, que eu vou ser transformado. Às vezes a gente quer uma palavra que venha, sabe, afagar o nosso ego. Mas a gente precisa da palavra. É da palavra. Porque é a palavra que nos liberta. É a palavra que vai nos levar, irmãos, a cumprir o propósito do Senhor. Aquele couro, ele passa por esse processo. Ele é lavado, irmãos. E a gente, sabe, fala isso de uma maneira que a gente entende que não é fácil, irmãos. Muitas vezes a gente, sabe, vai passar por um processo difícil, mas o processo é para nos transformar. O processo é para nos transformar. Irmãos, eu e você, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos, não. Perfeito é só o Senhor. Ai de nós, irmãos, se não for o Senhor todos os dias. Eu tenho uma boa notícia. Quando a gente se chega para Ele, irmãos, Ele se achega para nós. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus, irmãos, que Ele está buscando aqueles que verdadeiramente, irmãos, estão desejosos da sua presença. Nós somos odre, recipientes, que precisam entender a sua utilidade para essa estação, para esse tempo. Há algo novo de Deus sendo feito nesse lugar, nas nossas vidas. E muitas vezes a nossa visão está tapada. A nossa visão, muitas vezes, ela está fechada. Por quê, irmãos? Porque a gente, às vezes, não está deixando que o Senhor nos trate. Não está deixando que o Senhor nos restaure. Uma igreja restaurada é uma igreja ativa. Uma igreja restaurada é uma igreja que testemunha o poder de Deus. Uma igreja restaurada, irmãos, é uma igreja ativa que fala do Evangelho. A restauração do Senhor para nós nessa noite. E eu sou a primeira que estou aqui, irmãos, para receber essa restauração. Amém? Vocês estão compreendendo, queridos? Aleluia, aleluia. Irmãos, viver esse novo muitas vezes, quando a gente pensa no novo, a gente sempre cria expectativa, né? Mas um novo trabalho, né? Uma nova casa, às vezes uma mudança. Então, o novo, muitas vezes, a gente vai ficar, e aí, como vai ser? Irmãos, não pense, sabe? Só queira que Deus possa trazer esse novo na tua vida. Porque o novo de Deus, irmãos, é para que você possa crescer. É para que o Senhor possa cada vez mais atuar na tua vida. E o segundo processo, irmãos, que esse couro vai passar é pelo óleo. E o óleo fala de azeite. Amém? O óleo fala do Espírito Santo. Esse couro, ele vai passar por esse processo de azeite, para ele ser ali, irmãos, sabe, lubrificado. E eu e você precisamos desse óleo do Espírito Santo. Eu e você, irmãos, precisamos a cada dia ter, sabe, o Espírito Santo como o nosso companheiro, o nosso guia. Jesus, ele falou, eu vou, mas o Espírito Santo vai ficar aí. Vocês precisam ser guiados pelo Espírito Santo.
Então o Espírito Santo é aquele que vai nos direcionar. Nós precisamos que a chama esteja aqui. A chama do Espírito Santo ardendo diariamente. Não somente quando a gente vier a um culto. Sabe, não somente quando a gente estiver no momento de reunião, de oração. Eu senti uma presença, eu senti o Senhor me tocar. O Senhor quer fazer isso dentro da sua casa. O Senhor quer fazer isso na sua semana. Ele quer fazer isso quando você estiver no teu trabalho. Ele quer fazer isso quando você estiver conversando com uma pessoa. O Espírito Santo vai falar assim, olha, fala, diz que eu posso curar, que eu posso salvar. Diz para ele quem eu sou. É o Espírito Santo que vai fazer isso, irmãos. Porque de nós mesmos a gente muitas vezes vai falar assim, eu acho que eu nem vou falar. Essa pessoa aí é muito difícil. Não, mas quando a gente entende que a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente está sensível, amém? Para ouvir aquilo que ele quer falar. O Espírito Santo, irmãos, está disponível. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Ele está aí do teu ladinho, querido. O Espírito Santo está passeando nesse lugar. Amém? E eu peço nessa noite que ele te toque. Em nome de Jesus. Que você não saia da mesma maneira que você entrou. Não, você não vai sair. Eu creio, irmãos. Porque a palavra não é minha, como eu falei. A palavra é do Senhor. A palavra é do Senhor. E a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela está fazendo nessa noite aquilo que o Pai já declarou. Aleluia. E eu quero me reportar lá para Lucas 5:3, que vai falar de Pedro. Pedro, ele estava ali no seu barco, limpando as redes. Depois de uma noite, acho que todo mundo conhece essa história, Pedro era um grande pescador. E Pedro estava frustrado, ele estava ali, sabe, muito triste. Porque ele tinha saído para trabalhar, irmãos. Ele tinha saído para fazer a sua pesca. Mas naquela noite, ele nada apanhou. Pedro 5:3. Isso. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Querido Jesus, ele pede emprestado o barco de Pedro. Deixa eu te falar, o Senhor está no teu barco. O Senhor está no teu barco, aleluia. E Pedro, ele estava assim, desanimado, porque a sua pesca não tinha sido produtiva. E eu fiquei pensando, irmãos, como tinha sido difícil para Pedro. Naquele momento ele falava, chegou esse homem pedindo barco, né? Quer dar uma mensagem. E aí Pedro, ele vai e fica ali escutando Jesus falar. Jesus escolhe, entra naquele barco e ele começa a falar e começa a pregar às multidões. Sabe, e depois Jesus volta e fala para Pedro, Pedro, sabe, eu quero que você vá às águas mais profundas e lance a tua rede. A estrutura, sabe, de Pedro estava naquele barco. Mas o Senhor falou, não, eu tenho algo maior para você, Pedro. Eu quero te fazer pescador de homens. E Jesus vai dar um comando a Pedro. E Pedro, ele lança as redes novamente pela palavra do Senhor. Pode colocar aí, Vitorinha. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E no 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sob o que, irmãos? Sob a tua. Querido, você já tem uma palavra de Deus. Você já tem uma palavra de Deus. Deixa eu te lembrar. Você já tem uma palavra de Deus para você, para esse tempo. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Aleluia. É uma palavra para a tua vida, irmãos. Então lança fora toda dúvida. Porque a dúvida nos impede de crer. E o Senhor não age na incredulidade. Ele não age.
na incredulidade, ele age na fé. Aleluia, ele age na fé. Então você já tem uma palavra do Senhor liberada sobre a tua vida. E você vai viver um novo nível. Vai ter, irmãos, aleluia, uma restauração. Vinho novo vai ser derramado nessa noite sobre a minha e a tua vida. Para a gente viver todo o propósito do Senhor. E Pedro ali é mudado, é transformado. Aquele homem que outrora não conhecia. Jesus, ele agora diz, que é isso? Porque é isso que Deus faz, irmãos. Quando ele vem, nada fica da mesma forma. Quando ele vem, ele muda tudo de lugar. Permita, irmãos, eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Eu não sei se você tem sentido, sabe, uma frieza, uma fraqueza. Não sei, mas não importa. Nessa noite, Deus está aqui para cuidar de nós, para nos restaurar, irmãos, para nos levantar, para dizer, eu sou contigo. Eu sou contigo, não pare, porque tem algo novo que eu quero derramar sobre a tua vida. Eu quero tocar na tua estrutura, eu quero transformar, eu quero arrancar tudo que está velho, irmãos, tudo que está antigo, tudo que não presta mais, tudo que o Senhor já falou, abandona. E a gente está sustentando. E o Senhor já falou, eu já te mandei deixar. E a gente está persistindo naquilo. O Senhor disse, olha, tem lugares que não é mais para você. Tem pessoas que não é mais para manter esse tipo de relacionamento. E a gente muitas vezes está falando assim, Senhor, mas não tem nada a ver. Uma coisa tão pequena. Irmãos, o Senhor é um Deus de princípios. Sabe? Então é na obediência. É na obediência. A gente precisa obedecer os comandos do Senhor. Para esse novo nível, irmãos, a gente não pode estar trazendo toda a bagagem que outrora a gente trazia. Bagagem de dores, muitas vezes de decepções. Não que a gente vá, sabe, arrancar, porque as experiências do passado são boas e valiosas. As experiências do passado, muitas vezes a gente lembra e fala, nossa, Deus, fez isso. É bom, irmãos. E são experiências boas que a gente vai contando. Mas tudo aquilo que o Senhor, sabe, já te pediu para deixar, aquilo que não tem mais utilidade na tua vida, deixa, mesmo que te custe. É o Senhor, irmãos, que vai garantir a tua vitória no final. É o Senhor que vai te sustentar. Então Pedro, ele foi tratado ali naquele momento. Aleluia, porque o Senhor é um Deus, irmãos, que muda histórias. O Senhor é um Deus que muda destinos, irmãos. Esse é o Deus, aleluia. Entrega a tua estrutura nessa noite. Se algo você tem percebido que não está bom, que precisa mudar, tenha coragem, irmãos, de romper com o velho. Tenha coragem de falar, Senhor, nessa área aqui eu preciso. Nessa área aqui, Senhor, está difícil, mas eu vou entregar nas tuas mãos. Senhor, tem esse problema aqui, sabe que está difícil porque eu não consigo mais achar uma solução. Entrega nas mãos do Senhor. Aleluia. Jesus é aquele que quer fazer, irmãos, sabe, algo que está no coração dele, mas tem que ser derramado aqui dentro. O nosso coração, ele precisa estar ansiando por aquilo que Deus já está trazendo. Glória a Deus, aleluia. Abandone, irmãos. Abandone, eu quero ler em Filipenses 3:13. Jesus nos convida a viver um novo tempo com Ele. Jesus nos convida a viver uma nova estação com Ele.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Paulo sabia bem daquilo que ele tinha deixado para trás. Paulo agora, anteriormente Saulo, quando ele tem aquele encontro com Jesus, que a vida dele é transformada, a vida dele é impactada, ele agora é Paulo, antes ele era um perseguidor da igreja, mas agora ele é um pregador da palavra de Deus, e ele é aquele que anuncia as boas novas. Ele diz, olha, quanto a mim, eu não julgo já ter alcançado, irmãos. Ele não quer a glória para ele. Não, ele não quer trazer ali que é ele que está fazendo. Ele diz, olha, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que foram antigas, que me fizeram sofrer, que estavam me paralisando, e eu avanço, irmãos, avance. Avance em nome de Jesus. Deixa as velhas práticas no passado. Pensamentos antigos, irmãos. Muitas vezes atitudes que não cabem mais. Sabe, o odre, ele precisa dessa estrutura, não cabe mais. Pensamentos antigos, práticas antigas, ações que muitas vezes o Senhor está falando. Não é por isso, não é por aí, meu filho. Não faz assim. E a gente está fazendo. Então Deus está dizendo, olha, avance, esqueça daquilo que muitas vezes está te causando medo, pânico. Aquilo que toda hora vem na tua mente, toda hora vem na tua mente. E o Senhor está dizendo, lança fora todo medo, porque eu sou o Deus que cuido de você. Aleluia, abandono antigo, irmãos, uma mentalidade antiga para viver um novo tempo. Abra espaço hoje para o novo de Deus. Abra espaço hoje na tua vida, na tua mente, para o novo de Deus. Aleluia. Irmão, se a gente está tão cheio de coisas, já não há mais espaço para Deus derramar. Muitas vezes a gente está tão cheio, sabe? Tão cheio dos nossos achismos. Muitas vezes cheio, sabe? De pensamentos. Muitas vezes cheio de convicções, de tradições. Muitas vezes cheio de religiosidade. E o Senhor fala para nós nessa noite, eu quero trazer algo novo. Sabe? Mas você está com tanta coisa aí que não há espaço para mim. Não há espaço para derramar o novo que eu tenho para a tua vida. Você está vivendo o antigo e eu quero trazer algo novo, fresco. Aleluia! Então, aquilo que não presta mais, deixa no passado e avance para o novo. Porque se não há espaço, não tem como Deus derramar, irmãos. Não tem como Deus fazer aonde aquilo a gente está muito cheio. Sabe, Deus falando assim, eu quero derramar, mas você não deixa, não me dá espaço. Então, nessa noite, é uma noite que Deus deseja, irmãos, tratar esse odre. Tratar esse odre. Esse odre sou eu e você, irmãos. Há algo que o Senhor precisa fazer novo, irmãos. Novo. Esse odre, ele passou pelo processo. E talvez a gente vai ter que passar por um processo novamente, porque o odre, quando o vinho é derramado nele, aquele vinho, ele tem uma fermentação. Então, quando ele recebe aquele vinho,
aquele odre, ele vai se esticando, ele vai abrindo-se mais e mais, sabe? Ele vai dando espaço, tá entendendo, irmãos? Dando espaço para aquele vinho. Assim sou eu e você, esse odre, quando vem a presença, quando vem o vinho novo, a gente vai dando espaço, irmãos, para que essa presença venha atuar dentro de nós, para que ele venha fazer algo novo e tire tudo aquilo que está velho, tudo aquilo que está paralisado, tudo aquilo que está estagnado. Então esse odre, ele vai passando, sabe, ele vai ali segurando aquele vinho, mas chega um certo momento que esse odre, ele já não tem mais utilidade, ele fica velho, né? Aqui a palavra de Deus diz, não se põe vinho em odres velhos. Por quê? Porque o odre, ele vai envelhecer. Ele não vai ficar para sempre novinho, bonitinho ali, todo esticadinho, né? Todo estruturado. Não, ele passa por aqui, ele tem a sua utilidade, né? Ele trabalha ali, vai carregando o azeite, a água, o vinho, mas chega um tempo que esse odre, ele fica velho, irmãos. Né? Há um processo natural. Mas o Senhor descarta esse odre? O Senhor não descarta. O Senhor não nos descarta, irmãos. Ainda que a gente possa pensar, pastora, você sabe como é que eu estou. Irmãos, mas o Senhor não te descarta. Ele está aqui nessa noite, sabe, dizendo, eu quero cuidar de você. Eu quero te restaurar, porque eu tenho algo para derramar da tua vida. Mas para isso tem que ter espaço. Para isso, irmãos, o odre, ele precisa estar estruturado para receber. O Senhor não descarta esse odre antigo. Que é feito com ele, jogado no lixo? Não, irmãos. Ele é passado novamente por outro processo, aleluia! Esse é o nosso Deus, um Deus de processos. Um Deus, irmãos, que vai cuidar para Ele nos ver novamente frutificando, de pé, novamente, irmãos, carregando a presença dEle. E esse vinho, ele passa novamente por esse processo, irmãos. Ele vai ser lavado, ele fica vários dias na água. Novamente ele vai aprender a palavra, como eu e você. Talvez há muito tempo que você não esteja fazendo o seu devocional. Talvez tem muito tempo que você não tem pego essa palavra, irmãos, para ruminar e para deixar Deus falar com você. Então aquele odre velho, ele fica ali, imergido na água, presença, água, Espírito Santo, irmãos. Precisamos dessa água para nos lavar, para nos purificar, para tirar tudo aquilo, irmãos, que é pecado, tudo aquilo que é contaminação, tudo aquilo que já não serve mais para esse tempo, amém? Glória a Deus, então ele é imergido naquelas águas, para ele vai ganhando umidade. Umidade naquele couro. Aquele couro estava, sabe, já velho, mas ele vai ganhando umidade. Irmãos, o Senhor vai sempre trazendo para nós um tratamento diferente, sabe? Porque Ele nos ama. Ele não quer que a gente continue da mesma maneira, amados. Ele não quer que a gente continue estagnado, com a nossa vida espiritual paralisada. Muitas vezes a gente tem se acostumado a vir para a igreja somente a vir. Eu já fui no culto, glória a Deus. Eu já participei de uma escala, tá bom. E muitas vezes, irmãos, a gente está acostumando de uma forma religiosa a nos dar, a estar na presença do Senhor. Mas não é isso que Deus quer para nós. Foi isso que Deus falou para mim. Não é isso que eu quero. Eu tenho muito mais. Mas é preciso, sabe? É preciso entender que se está velho, se você sente que algo você precisa ser mudado, se algo na tua estrutura não está bom, deixa Deus te tratar, irmãos.
O tratamento de Deus é bom, é benéfico. É para que a gente possa, aleluia, receber, sabe, irmãos, a cura completa daquilo que a gente precisa. Talvez há dentro de nós muitas situações. Aí você vai levando, deixa a vida me levar. Não, deixa Jesus te levar. Deixa Jesus te tratar. Deixa Jesus operar na tua vida. Sai da estagnação espiritual. Sai da letargia espiritual, irmãos. Aleluia. Aleluia. A gente tem que queimar pelo fogo dessa presença todos os dias. Não é só um dia da semana. É todo dia. É todo dia. Aleluia. Você não come todo dia. Você não vai para o seu trabalho todo dia. Todo dia essa presença precisa ser algo em nós. Aleluia. Irmão, essa palavra eu já falei. Primeiro é para mim, tá? Eu não estou dando aqui... Estou batendo em ninguém. Pelo amor de Deus, tá, irmãos? Mas é isso que o Espírito Santo está mandando eu falar. Irmãos, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo está mandando eu falar. Amém. Amém. Aleluia. Então ele passa por esse processo. Irmãos, quanto mais mergulhados na palavra, irmãos, mais a nossa mente, ela vai sendo transformada. Quanto mais mergulhados nessa palavra, mais a nossa visão, ela vai sendo ajustada. Mais do céu a gente vai entendendo, mais da revelação do poder e da glória, o Senhor vai se manifestando na nossa vida. É tempo da igreja avançar. É tempo da igreja se posicionar. Aleluia. A gente tem, sabe, irmãos, uma promessa linda de avivamento para o Brasil. A gente tem falado sobre isso, né, pastora Marise? Um avivamento que virá. Mas, irmãos, não pense que esse avivamento vai vir de qualquer maneira, não, porque Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de princípio. Esse avivamento vai vir, mas quando a igreja entender o seu papel, se posicionar, buscar a sua face, irmãos, se arrepender dos seus maus caminhos, aleluia, entendendo qual é a tua posição no reino. Você tem uma posição no reino, meu irmão. Você tem uma posição no reino. Talvez você pense, não, eu faço parte lá da Igreja de Tijuca, é só isso. Não, não é, o mundo espiritual te conhece. O mundo espiritual te conhece. E deixa eu te falar uma coisa, ele é muito real. Irmãos, ele olha tudo que a gente está fazendo também. O mundo espiritual é muito real. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado com a nossa forma de viver. Com a nossa forma que a gente tem conduzido, sabe, a nossa vida. A nossa vida não é conduzida pelas nossas mãos. A nossa vida é conduzida pelo Senhor. A nossa vida é conduzida pelo Senhor. E tem que ser todos os dias, irmãos. Todos os dias eu preciso morrer para mim mesma. Todos os dias eu preciso morrer para a minha carne. Porque a minha carne, ela não quer ler a Bíblia. Ela não é convertida, irmãos. E nem vai ser. Mas eu preciso me mortificar todos os dias. Eu preciso lutar contra ela. Como o pastor falou, pastor Pedro deu um testemunho aqui pela manhã, falou, eu comecei a lutar contra mim mesmo. Carne e espírito. Quem vai vencer? Aquele que está mais alimentado, aquele que está mais forte. A carne e o espírito. Opa, eu vou lá fazer isso. O espírito está, não vai. Então, irmãos, todo dia eu preciso morrer para mim mesmo. Morrer para minhas vaidades, para o meu ego. Sabe? Morrer, irmãos, para o meu egoísmo. Para a minha falta de generosidade. Morrer todos os dias. Para aquilo que o Senhor não aprova. Para aquilo que o Senhor, sabe, quer tirar da tua vida. Mas nós estamos carregando. Quando eu falo você, irmãos, não se ofenda, sou eu também, amém? Às vezes o pregador fala assim, você, mas não é você, sou eu também. Amém? Somos todos nós, porque todos nós estamos no mesmo patamar.
Todos nós estamos aqui carentes da presença do Senhor. Amém? Então a gente tem que abandonar. Então esse odre, ele passa por esse processo. Ele é mergulhado, irmãos. Quanto mais dessa palavra, irmãos, menos as coisas lá de fora vão nos influenciar. Menos as coisas lá de fora, irmãos, vão passar a nos dar mais prazer. Essas coisas já não nos atrairão mais. Sabe, porque a palavra, ela está nos lavando, ela está nos moldando, ela está nos restaurando. Então, quando a gente é mergulhado nessa palavra, irmãos, as coisas de fora a gente vai, sabe, abandonando. Aleluia. Mais da palavra, quando a gente se alimenta mais dessa palavra, menos as coisas da terra nos satisfaz. Quanto mais alimentados, quanto mais recebemos desse alimento precioso, esse alimento sadio, irmãos, para a nossa alma, porque ela precisa desse alimento. Menos as coisas da terra nos satisfaz, porque o único que nos satisfaz é Jesus. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. E aí esse couro na água, ele vai pegando umidade, elasticidade, amém? Depois, irmãos, ele passa pela madeira. Naquela madeira ele é batido ali. Ele é amassado, irmãos. Para quê? Para ele suportar depois, irmãos, as pressões que virão. Muitas vezes pode ser que a gente esteja assim sendo amassado, sabe? Muitas vezes parece que a gente está sendo, sabe, muitas vezes esmagado. Mas se permita ser esmagado pelo Senhor. Se permita ser esmagado, porque isso é cuidado para a tua vida. Aleluia, para aquilo que Ele deseja fazer, em nome de Jesus. E depois ele passa pela fumaça. Depois esse couro, sabe, esse odre que já era antigo nesse processo, ele vai passar pela fumaça. Para quê? Para ser selado. Selado com aquilo que a água já expandiu, a palavra. Aquilo que o azeite já purificou. Então aquela pele, ela fica pendurada. Aquela pele vai ficar pendurada. E ali o fogo. Sabe, o fogo, as chamas do fogo, a fumaça, ela vai ali passando por aquele couro e ele vai selando, irmãos, para que ele possa novamente se tornar um odre novo, para que novamente ele possa ser um recipiente, para que o Senhor venha derramar o vinho e o vinho não estragar, porque se, irmãos, o odre está antigo, quando é derramado vinho novo, ele não suporta. Eu e você, irmãos, se tivermos uma estrutura antiga, quando o Senhor vier trazer um novo, a gente não vai aguentar. Então o Senhor está dizendo, eu não posso, você está me pedindo, faz, Senhor, eu quero, Senhor, mas eu não posso fazer, porque a tua estrutura precisa ser restaurada. Aleluia, porque nós precisamos ser restaurados, irmãos. Esse processo todo do odre nos ensina muitas lições. De um tempo em que o Senhor, sabe, está dizendo, você precisa receber do meu novo. Porque a estação já mudou. Porque já tem algo que eu quero fazer. Mas não tem como eu fazer. Você não está entendendo? Você não está pronto. Se eu colocar algo novo aí, você não vai aguentar, não vai dar certo, não vai dar bom. O nosso Deus conhece as nossas estruturas, as nossas limitações. Ele conhece, irmãos, o que está dentro de nós. Talvez ninguém conheça. Nem a tua mãe, nem o teu pai, nem o teu marido, nem o teu filho. Mas Deus conhece. Deus conhece o que está dentro de você. E nessa noite Ele te trouxe, Ele nos trouxe aqui. Porque o amor dEle é tão grande, irmãos. Ele se importa tanto comigo e com você.
que Ele quer ajustar nessa noite. Esse recipiente, esse odre, que pode ser que esteja velho, mas Deus nessa noite quer restaurar esse odre para Ele derramar vinho novo, óleo fresco. O Espírito Santo, irmãos, que está aqui, aleluia, é necessário que a gente queira, irmãos, e que a gente reconheça. Não, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, eu preciso. Não aquilo que eu acho, Senhor, mas aquilo que Tu queres. Não a minha vontade, mas a Tua vontade. Viver esse novo, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Amém? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a gente precisa buscar todos os dias essa vontade. A vontade do Pai, a vontade do Senhor. Em todas as nossas decisões, a vontade do Senhor, irmãos, para os desafios que nós vamos ter. Não queira fazer a sua vontade, mas se aperfeiçoe na vontade do Senhor. Deus quer derramar mais da sua presença, irmãos. Ele quer derramar mais do seu poder, mais da sua unção. Ele quer nos dar uma estrutura para suportar aquilo que Ele vai derramar em nós. Aleluia! O Senhor nessa noite, Ele tem algo, irmãos, que Ele vai fazer nas nossas vidas para nos estruturar para aquilo que Ele já tem preparado. O novo de Deus, irmãos, é algo que nós precisamos ansiar. O novo de Deus é algo que a gente precisa querer. Deixe para trás dessa noite todo o medo, todo o receio. Lance fora nessa noite tudo aquilo que tem te atrapalhado, irmãos. Tudo aquilo que tem te atrapalhado até aqui. Se posicione nessa noite com fé. Se posicione, reflita, faça uma reflexão agora. Fala, Senhor, diante dessa palavra, Deus, eu creio que há algo em mim que precisa ser restaurado. Todos nós, irmãos, eu falo sem medo, precisamos em alguma área dessa restauração. Aleluia, você entende isso? Nós precisamos da restauração dos céus, irmãos. Nós precisamos ser tocados, irmãos, pela essa restauração, para que a gente possa ser transformado. Aleluia! O Senhor está trazendo algo novo. Lá em Isaías 43, 18 e 19. Há algo de novo de Deus trazendo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que faço coisa nova. Irmãos, para que algo novo de Deus chegue, para que Ele faça, sabe, depende de mim e de você. Você está disposto nessa noite, irmãos, a romper com as cadeias do passado, a romper, sabe, com todas as dificuldades que tem te paralisado? Irmãos, isso é coragem. Isso vai exigir coragem. Aleluia, coragem para dizer, Senhor, eu quero, eu preciso. Você, irmãos, pode ser que esteja com a estrutura antiga, mas Deus nessa noite, Ele vai restaurar em nome de Jesus. Lá, para fechar, em Salmo 119, verso 83. Olha o que Davi vai falar. Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê, irmãos? Porque Davi era bonzinho? Não, Davi era pecador também. Mas Davi, irmãos, ele tinha um coração rendido ao Senhor. Um coração sensível ao Senhor.
Um coração que adorava o Senhor o tempo todo. Então ele diz, olha, eu me assemelho a esse odre na fumaça. Aleluia, recebendo ali estrutura. Mas, todavia, eu não me esqueço da tua palavra. Eu não me esqueço dessa água. Eu não me esqueço dos teus decretos, dos teus mandamentos. Irmãos, não se esqueça daquilo que o Senhor já falou contigo. Não se esqueça, você já tem uma palavra. Se você não entendeu nada nessa noite, ou se algo pode ser que não tenha ficado tão claro no teu coração, você já tem uma palavra do Senhor. Então toma posse dessa palavra. E que você nessa noite possa romper com tudo aquilo. Sabe o que o Senhor já te mandou deixar para trás. E avance para o novo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero chamar o ministério de louvor, vamos ficar de pé.